aí, meu povo? E aí? Sejam para todas as câmeras, né? Sejam bem-vindos a mais um JA082. Esse seu papo de pós-culto que você queria que durasse mais tempo aí na sua mão, no seu celular, no seu computador, na sua TV. Jordan, minha filha, estamos sobrevivendo. Estamos. 5 episódios. 5 E hoje, episódios. para fechar essa temporada sobre identidade com chave de Presta ouro, atenção, jovem. quem é que nós temos aqui? Quem? Vou ler aqui, viu? Vai, Vou dar uma deixa aí pra vocês. Lê porque eu vou dar a última Deus. Nascido no dia 11/6/1984, em Recife, Pernambuco. Batizado pelo pastor Antônio Valente na igreja de Cidade Satélite Natal, em 1997. Seu primeiro cargo na igreja foi professor de adolescentes. O seu personagem bíblico favorito é José. O livro de cabeceira, além da Bíblia, as 4 disciplinas da execução. É um cara que executa, viu? A gente sabe, não, a gente minha sabe. filha, você vai Pessoal saber, de Alagoas sabe que o cara executa, é pressão, viu? De crescimento pessoal. Ele é nada mais, nada menos. Se quem? O cara da pressão, meu filho! Pastor Carlos Augusto de Andrade, sobrinho. Uma salva de palmas pra ele aí, ó. Pressão, viu, minha gente? Pressão, meu amigo. Ei, demorou, mas deu certo, pastor. Deu certo, deu certo. Graças Verdade, Estamos verdade. muito Correria, felizes. meu amigo. É, então o senhor aqui, um homem como esse, onisciente, meu filho. falei. Ele está em todos os lugares, Onipresente. esteve aqui. Está em todos os Eu disse lugares. onisciente, Aqui é pressão. onipresente, minha Onipresente. gente, que a pessoa confunde. Ele corta. Ele não bota não, relaxa. Ele não bota não. Pastor, o senhor dorme? O senhor dorme, É pastor? importante saber. Durmo. Come, Também bastante. graças a Deus. Bastante. Lete Jordan. Ei, a gente tava conversando aqui, pastor, com um pastor aí das antigas que veio aqui que também come, valendo. Graças a É. Deus, né? Mas, Ele deve pastor, ser feliz, viu? Deve ser É feliz, verdade. deve ser feliz. Todo gordinho é feliz, meu irmão. Eu digo feliz. isso com a... Você tá bem demais. Com a marca em você. Uma marca aqui, ó, da promessa. Pastorzão, e aí, como é que tá a Missão Alagoas? Nesse exato momento, no pós-pandemia, como é que o senhor sente, sendo presidente do campo? Uma bênção, Lete Jordan, uma bênção. A gente vê crescimento em todas as áreas da igreja, né? Para honra e glória do Senhor. Amém. Eu falo pro meu time, né? Pro nosso time aqui de pastores, que não pode se ensoberbecer, não pode cair em nenhum momento na vaidade da vida, mas Deus tem honrado em crescimento de batismo, de plantio de igreja, né? É uma bênção. Um sucesso agora no Caleb, não faz gente Caleb, de isso batismo, mesmo. né? Estamos colecionando aí, para honra e glória do Senhor, vários recordes na área de missão, né? Uma benção. Só pode agradecer a Deus. O senhor deu uma balada, pastor, assumindo essa função agora no meio da pandemia. E o que é que o senhor sentiu? Porque a gente estava com N dificuldades, né? Isso. Membros sem ir para a igreja, a falta de comunhão dos membros, Com logo certeza. falta de fidelidade. Sim. Né? Igrejas que se tornaram. A gente teve aqui o exemplo esqueci o nome agora, da igreja que estava se formando. Oh, meu Deus. Coab? Da Coab, que infelizmente teve que fechar. Uhum. A gente tá pensando como é que vai voltar, e que é a igreja aqui do Jacintinho, um grupo que um pede ser o grupo. Jacintinho. Como é que você ouviu isso aí? Meu Deus, e agora? Foi um desafio. A gente só colocou nas mãos de Deus, né? A gente já conhecia o estado de Alagoas, era o campo que eu mais vinha quando eu trabalhava na União, então a gente já sentiu o calor humano do alagoano, a gente já sentia a pressão, de fato um povo forte, e a gente colocou o joelho no chão e começou a trabalhar junto com a equipe abençoada, e a igreja respondeu, né? Para mim a maior alegria foi a resposta da igreja. Por isso que na nossa rotina, estar perto da igreja é a maior vitória que a gente conquistou. Eu acredito que quanto mais próximo nós estivermos dos membros, mais próximos da igreja, mais bem sucedido nós seremos em todas as áreas. Eu acho que esse foi isso tem sido o diferencial, né? Em nosso campo. Hoje, na escala dos departamentais administradores, todos os distritos recebem pelo menos uma vez por mês algum de nós, né? Então é uma bênção. Quantos pastores nós temos aqui, pastor? Hoje nós temos 28 pastores distritais, nós temos 3 pastores auxiliares, temos 2 coordenadores de PMDE, que é o capelão, né? E nós temos no escritório 3 administradores, mais 3 departamentais e uma professora, né? A Polícia Federal. A polícia. Quer dizer, a grande A professora Rafaela. Pastor, o senhor conheceu o adventismo, a gente estava conversando antes? Sim. Dentro de casa, né? O senhor é Isso. filho de adventistas, neto de adventistas. Isso. Né? Quando foi assim que o senhor começou a observar a igreja de uma forma diferente?
Assim, quando o senhor se deu conta que ser adventista não era ser igual a qualquer outra religião? O senhor teve algum momento assim que disse, rapaz, é diferente, minha igreja é diferente, minha família é diferente? Na infância foi quando eu comecei no Clube de Desbravadores. Ali eu criei hábito de ler Bíblia semanalmente para concurso bíblico, entendeu? Para as provas de Bíblia que a gente tinha, eu sempre costumava representar o meu clube nos concursos bíblicos. Ali foi meu contato com a Bíblia. Logo depois, vinculado a isso, meus pais também começaram a iniciar o culto familiar, porque mesmo adventista de berço, eles só iniciaram o projeto culto familiar já a gente adolescente, né? Eu tinha 13, meu irmão 15 e minha irmã 11. Ali no período que a gente se batizou foi que iniciou lá em casa o culto familiar. Então foi uma bênção. Ali eu me senti de fato mais perto, né? Foi um momento que eu estava bem na igreja nessa época, né? Foi um momento que eu estava bem na igreja, rapazinho, né? Que importância o desbravador tem, né? E aí, depois a gente vem comentando aqui, né? Porque geralmente as histórias dos pastores, aqueles que a gente admira, rapaz, olha que exemplo aquele pastor toda a vida foi benção. Foi crente. Então quer dizer que o senhor teve um momento aí que não foi tão crente, não. Eu passei 3 anos dando trabalho. Saiu da igreja meio valendo. Saí da igreja. E experimentei coisa que não deveria, né? Eu fui pra festa, né? Bebeu. Foi. Algumas coisas erradas eu fiz, senhora. E senhora Jordana, algumas poucas. O que motivou o senhor assim a... Tava ali envolvido com o desbravador, de repente... Eu comecei a dar trabalho no clube também, né? Misericórdia. Entendeu? Então eu era muito impetuoso, então muito competitivo, então fiquei triste com a postura de um diretor na época. Aí vem os amigos, né? Fase de ali segundo ano, primeiro ano do ensino médio. Pô, o que aconteceu aí com... Não sei querer entrar em detalhes e nomes, né? Mas foi o que? Esse diretor foi mais rigoroso que o normal, do que o necessário? Não, eu xinguei no Ordem Unida. Entendeu? Coisa pouca! Aí eu fui suspenso, meu lenço foi suspenso por 3 meses. Antigamente a gente tinha essas coisas, né? Tinha de pagar, você chegou a pagar, pastor? Paguei já, paga 10, entendeu? Pagou muito, não foi, meu Isso, filho, paguei, dando dei trabalho. trabalho. Não é porque eu conseguia pagar, eu era magrinho. Pagou Mas algumas. hoje, meu Deus do céu. Saiu. Passei 3 anos fora. Sim. Aí depois comecei a voltar. Foi o período abençoado da minha vida, né? Decidiu voltar como, pastor? Eu tive um pastor que foi do coração, né? Tive um pastor chamado Edson Choque. Ele foi escola sabatina da divisão, hoje ele é pastor em Aracaju. E eu lembro de uma visita que ele fez na segunda-feira, depois de um final de semana intenso, fora da igreja, né? E ele me chamou para ser o diretor de jovens, líder de jovens da igreja, Cidade Satélite na época. Eu disse, mas pastor, você sabe o que eu fiz ontem? Ou você sabe o que eu fiz nesse final de semana? Eu tinha ido para uma festa no final de semana, entendeu? Ele disse, não, Carlos, eu quero saber o que é que você vai fazer na semana que vem na frente da juventude da igreja. Então ele me deu um voto de confiança, entendeu? Eu estava ali todo sábado, eu frequentava o culto todo sábado, toda manhã eu estava na igreja. Porque meus pais eram daqueles que diziam assim, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Você vai, vai. Obrigado, mas vai. Enquanto tiver no meu teto, né? Assim, né? Eu noto isso. Antigamente a gente tinha espaço para fazer certas coisas, mas dentro de um limite, tipo assim, daqui para cá você faz, daqui para cá você leva a tromba. É, desse jeito. Então saiu da igreja assim, mas Tava ali. Tem que Se eu comparecer fosse, ali era pra dar escondido. Todas as festas que eu fui era escondido. Entendeu? Porque aparece dinheiro pra tudo, né? Amigo paga pra tudo, né? Porque minha mãe nunca me deu R$1 pra uma festa. Entendeu? Mas tinha sempre aquele amigo que tava lá, todo final sempre. Dava muito trabalho. Mas aí Deus me resgatou em nome do Senhor. Você quer ganhar amém? O que aconteceu aí? Eu soube que nesse meu aí, Deus, foi. Aquele cupido, o anjo cupido, ele colocou uma faixa no seu coração. Foi isso mesmo. A Polícia Federal bateu e converteu. A pressão foi grande. Foi grande. Eu tocava numa bandinha, já tocava violão. Sim. Aí eu fui tocar numa bandinha do EJC, era da igreja adventista, né? E aí, quando eu tava tocando na bandinha, aí a jovem olhou pra mim, eu olhei pra jovem. Entendeu? Se olharam mutuamente. Exatamente. Ela se apaixonou. Ela se apaixonou. Entendeu? Por que não? E aí, uma semana depois, eu estava no ensaio do coral jovem da Central do Natal para conhecer que ela era cunhada de um amigo meu. Ou seja, esse meu amigo namorava com a irmã dela, com Gabi. E aí
deu tudo certo. No primeiro dia foi difícil. Já virou corista logo? Foi. Entrei no coro, ninguém sabia o que ele veio fazer no coro, né? Adorar. Eu vim adorar o Senhor, foi. porque eu sou uma pessoa convertida. Cantar, querendo voltar pra igreja. Todo mundo mais sabia da minha vida. Mas foi benção. Deu de vez de rodear a terra e veio pro coro da igreja. Foi benção. Massa. E aí, pastor, como foi assim, até o altar aí com essa... Quem é essa? Diga aí quem é essa pessoa. Pode ser que Mais conhecida tá ali como sentadinha lá. Polícia Federal. Polícia Federal, viu, minha gente? Vocês que veem as histórias de pastor. É verdade. 17 já completamos 20 anos esse ano. Vamos completar 20 anos esse ano de namoro, né? 21, perdão, já. De namoro, noivado e casamento. Então foi marcante, né? É muita história, Meu primeiro né? encontro foi bem difícil. Foi. Polícia tem que ser polícia. Foi bem difícil, mas a postura dela de cristã e de difícil pra mim na época foi o que me ajudou, né? Peraí, eu acho que aqui é diferente, né? Pra ganhar aqui não vai ter que ser diferente, né? Foi uma benção. O pessoal não deixa de perguntar aqui, ó. Se acalmem, a gente vai chegar nas perguntas. Tá certo? Deixa eu adiantar aqui. Pastor, quando foi que o senhor decidiu ser pastor? Porque existia uma diferença, né? Entre ser nascido da igreja, ser converso depois, né? Se converter de verdade e do nada assim, não, agora quero ministério, quero ser pastor. Eu voltei para a igreja depois de 3 anos, né? Fora, quando eu comecei a namorar com o Rafa. E aí eu comecei a pregar na igreja, comecei a dirigir, eu era diretor associado do clube, aí depois, meu irmão era o diretor, né? Depois eu virei associado distrital de desbravadores, que era minha mãe também envolvida com o clube. Aí eu comecei a pregar, fui para uma escola de evangelismo no ENA, voltei fazendo uma série. Então o povo começou a dizer, por que você não vai ser pastor? Entendeu? Meu irmão tinha começado teologia, meu irmão sempre foi mais certinho do que eu, meu irmão mais velho, sempre foi mais certinho do que eu, então ele foi primeiro do que eu. Então depois ele se desacertou e eu me acertei, mas fecha aspas. Então ele foi, daí quando eu fiz o último concurso, onde eu reprovei no ponto de corte em português, era para especialista da aeronáutica, eu lembro como se fosse hoje, eu fui receber o resultado em Recife. Aí minha mãe olhou para mim e disse, meu filho, você não tá vendo o que é... Talvez não seja Deus, não. Foi. Então, porque antes de eu ser pastor, você era concurseirão? Eu fiz a oficial da Maria Mercante, o ponto de corte meu foi inglês, minha nota de física e de matemática foi boa. Eu fiz EPIK na época quando eu estava terminando com 17, aquela escola preparatória para cadetes do ar, entendeu? Então eu fiz também, sempre tem uma coisinha. Eu gostava muito de matemática, eu gostava muito da área de exatas, então eu era para concurso na área militar. Na época eu tinha porte físico, mas hoje... Vai, jovem, uma cabeça jovem, pressão. Ô, jovem, por que tu tá nessa, jovem? Então quer dizer que não rolou, pastor? Não rolou. Aí minha mãe falou comigo, eu comecei... Aí eu voltei desse concurso, do resultado do concurso em Recife, querendo, ou seja, vamos agora começar a ver os meios, né? Aí eu comecei a comportar com os meus pais já eram comportores nessa época, e aí eu comecei a comportar, como meu pastor era peruano, o pastor que me estimulou para voltar para a igreja era peruano, então ele disse, eu consigo uma bolsa para você. E consegui uma bolsa. Isso o senhor tinha quantos anos? Isso agora eu já estava com 19, estava completando 19 já. Ainda não tinha casado, né? Não, estava namorando, já estava com uns 2 anos de namoro já com o Rafa. Aí o pastor conseguiu uma bolsa pertinho pro senhor? Foi, bem ali. Bem ali, dobra da esquina à esquerda. Eu fui pro Peru, Lima. Foi. Na realidade era Nhanha, né? Uma cidadezinha pertinho de Lima. Como? Uma universidade, Nhanha. Eu vou ali em Nhanha. É aquele NT, ele não tem um. Nhanha. Então a gente foi lá e foi lá que eu senti o chamado. As lutas que eu passei lá, as dificuldades. Entendeu? O idioma que a gente não sabia, né? Eu não sabia nada. O senhor estava sozinho lá? Sozinho. Falava nada. Do Brasil só tinha Carlos Augusto. Interno só Carlos Augusto. Eu não tinha ninguém, nenhum brasileiro. Eu tinha um brasileiro que eu conheci depois, que ele era o chefe do setor de nutrição da clínica, mas era em Lima. Eu só conseguia ver ele uma vez por semana. Uma vez por semana ia falar português. Falar com o conterrâneo. Oi, tudo bom? Naquela época o telefone era raro, né? Eu recebi uma ligação, lembro como fosse, eu recebi uma ligação dos meus pais 15 dias depois de notícia nenhuma, entendeu? Uma ligação do Brasil, Carlos. Então foi a primeira vez ali
que eu disse que eu amava minha mãe. Esse detalhe, eu tinha até esquecido. Foi a primeira vez que eu dizia para meu irmão, toda vez que meu irmão conversava com minha mãe por telefone, ela chorava, eu disse, rapaz, mas que coisa triste você falar com mamãe assim. Eu dizia, eu não vou fazer isso, né? Mas depois que eu passei 15 dias sem conversar com ninguém em português e recebi a ligação dela, aí o gigante caiu. Aí eu chorei, aí foi quando eu disse que eu amava, ele estava com 19 anos, aí primeira vez que eu disse que eu amava, mesmo sendo cristão, né? Tinha vergonha de dizer o quanto ela era uma bênção para minha vida. Ele disse, eu te amo. Foi. Pero lo amo, mamá. E não... Quase. Não nada. Quase. Pero, assim, pero pelo menos consigo tomar um pãozito, né? Quase isso, senhor. Quase isso, né? Foi. Não, mas eu prefiro ficar por aqui. Eu não vou arriscar essa odisseia não no Peru. Ô, pastor, assim, além do idioma, que foi um obstáculo, o que mais o senhor encontrou de obstáculo nesse lugar? O início foi, primeiro é um país muito machista, né? Um país muito, um país muito onde a figura masculina é muito forte, né? Então você tem muita liderança masculina na frente da igreja. Então eu tinha uma esposa que tem um temperamento muito forte, vocês conhecem. A polícia tem que ser autoridade. Então ela tem um temperamento muito forte, então... O senhor já foi pra lá, nesse momento aí, já casado? Não. Namorando ainda. Namorando. Eu noivei quando eu voltei. A gente noivou quando eu voltei. Entendeu? Então, essa foi uma dificuldade cultural. Alimentação, só o início, depois a gente começou a amar culinária peruana, entendeu? Lombo saltado, ceviche. Você é uma pessoa que não dá trabalho, né? Papas com fritas. Papas sempre, de tudo, de aveia, de sempre papas. Não sabe nem se essa papa é de São Paulo. Mas, ô pastor, não, vai, Joana, para não dar uma cortada na senhora. Pastor, é o seguinte, a gente falando dessa questão do internato lá, eu tava comentando com um amigo meu dessa questão. Hoje tá mais fácil, né? Isso. De um pastor ir cursar em outro país. Mas existe essa necessidade, uma coisa totalmente fora do assunto. Existe essa necessidade, por exemplo, se eu cursou lá, ia ter que ficar lá no Peru. Isso. Ou não? Se eu tiver uma pessoa que goste muito de mim, que esteja numa função de liderança na igreja, pode-se fazer o chamado para eu voltar. Tipo, não quer dizer que se eu tendo cursado lá, tem que ficar no Peru. Não. Tipo, nós chamamos para cá hoje, nós temos um venezuelano na nossa equipe. Ele é o assistente de comportagem, pastor Davi Albarrán. Ele formou na Venezuela, mas hoje ele trabalha conosco. Não é pastor ainda efetivado, mas já ele efetiva. Pode ser sim, mas raro, mas assim... Mas a gente gostou, eu gostei tanto do Peru que se me chamassem para lá, para ser missionário lá, eu iria feliz. Voltaria, né? Uma igreja vibrante, animada, entendeu? Um Nordeste. Um país Nordeste. É um Alagoas, numa selva de pedra ali em Lima. É top. Ô, pastor, como é assim esse chamado? Como é que acontece esse chamado? Quem chama? Quem chama é o presidente, mas o presidente não chama sozinho, né? Ele primeiro conversa com sua administração, no caso o secretário e o tesoureiro. Os três é que tem autonomia para chamar, né? A gente costuma ir uma vez por ano na faculdade e lá a gente olha quais são os formandos que estão lá. E ali a gente olha o perfil e desse perfil sempre tem um ou outro que é chamado. Teve uma crise muito grande nos últimos anos que fizeram com que os chamados fossem cada vez mais escassos. Mas foi agora... o que eu ia perguntar ao senhor agora. Eu não sei se é essa visão do membro leigo, mas só que o que a gente percebe é que tem ficado menor o número de chamados, inclusive de pessoas que estão na igreja assim, não, vou fazer teologia. Eu lembro na época que eu entrei na igreja, assim... Era gente fora, de cada 50 jovens, tinha 25 jovens dizendo assim, vou fazer a prova. Não que iam, mas que iam tentar fazer a prova. Tipo, na minha turma, Jana, todos receberam chamado, com exceção de um ou outro, por ordem, por questão moral, mas todos receberam chamado. A gente tem, tipo, há 4 anos, talvez eu tenha uma turma inteira que tiveram 2 chamados. Então isso aconteceu nos últimos anos, então foi duro. Nós temos aí mais de 200 pastores formados sem chamado na América do Sul, hoje em dia, né? Então a gente tem uma luta social também. Aqui, isso se deve a quê? Assim, se fosse... A crise financeira. A igreja tem uma demanda, né? E a gente não conseguiu. Também muitas faculdades, né? Formavam-se menos. Então a gente tinha o IAN e tinha o NASP. Nesse mesmo período formou a faculdade no Paraná,
o AP, né? Me lembro, perdão. É a faculdade no Paraná e a faculdade em Belém. No Pará. Então, dobrou o número de alunos formandos, entendeu? Então, se formavam 80, 100 no Brasil, começou a formar 200 no Brasil. Então, a demanda ficou alta, né? Ou seja, aí, como é que eu posso dizer? A procura baixou. Então, muitos pastores estão aí sem chamado até hoje, há 4, 5 anos. O senhor, depois de formado, o senhor foi ser pastor distrital? Sim, fui ser pastor distrital em Salvador, Bahia, tinha 7 congregações, povo animado, vibrante também, muito animado. O baiano, ou ele é festeiro ou ele é crente. Então você tem ali numa Bahia com 6 associações, acho hoje, 5, 6 associações. Então é muito forte a igreja na Bahia, porque você tem o povo animado. Então eu fui pastor lá em Salvador 1 ano e meio, na periferia, em Águas Claras. Depois eu fui para o interior do Rio Grande do Norte, fui pastor em Mossoró mais 1 ano e meio. Aí também foi uma benção. Aí concluiu o seu tempo de pastor distrital? Não foi. Aí depois de 3 anos, né, 1 ano e meio, aí me chamaram para o departamento. Aí eu fui departamental de jovens. De jovens. Eu JA. Fui 084. 084 lá. Pressão. Que se estenda, né? Já pensou, já aí o JA 081, 087, 084, 087. A pressão ia ser grande, viu? Bom padrão demais. E fazer, vem. A gente sempre sonha, né? Sempre. Pastor departamental de jovens, e aí quais foram as missões? Se fosse elencar assim uma realização, poxa, isso aqui foi muito bom quando eu fui departamental de jovens. Foi o número de clubes de aventureiros que nós abrimos lá. A gente tinha uma coordenadora que eu sou suspeito para falar que ela era minha mãe. Meu Deus, toda família. Era nepotismo. Nepotismo do Senhor. A De esposa Deus. estava isso. A esposa também era voluntária para aventureiro. Tinha minha mãe que era coordenadora. Mas ela tá lá até hoje. Ela que ela saiu lá depois de 7 anos. Não dá para dizer que era competente. só por influência Era pastor. Era uma boa senhora. É uma boa senhora. Então, beijo, manda um beijo, pai. Manda um beijo pra ela, manda um beijo. Beijo, mamãe, beijo, é uma senhora. aí eu fiz um campo de jovens no hotel. A gente nunca foi, para mim isso foi ali. Foram poucos jovens, mas eram no hotel, então campo de jovens sempre de barraca, né? Então foi no hotel. Foi uma benção. Que Foi uma benção. Fica aí a dica aí, essa galera. Fica aí a dica, hashtag. Coitado do pastor, faço não. Ele louco, Pastor, coçando a cabeça agora com Arapiraca lá, Deus, com esse parte povo. do Divina Luz, meu, pra organizar. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Tem que dar, que a gente vai estar lá também. Vai dar, irmão. Amém? Não tem como dar errado, não. Tem meu irmão. não. É um monte de desbravador lagoano, não tem como dar errado. Não. É muita Desbravador também, porque eu fui desbravador, né? Ou seja, uma curiosidade, o mesmo diretor que me suspendeu, lembra? Sim, do sim. lenço por 3 meses, era o associado do campo. Então, E era como o associado foi? do campo. Agora se converta, entre aí, Não, já Agora era o momento do senhor descontar não? Um parceiro. Um parceiro. Tá vendo? Aí hoje... Chega uma ligação aqui, tu vai ser associado lá em Manaus. Chegou um Ô, chamado. Infelizmente, Chegou você vai ter que ir pra bem pertinho. Um chamado pro Acre. Não. Fale não. Pois foi. Ele foi um associado lá e depois ele foi... É incrível, né? Hoje ele é o ADRA da União, entendeu? Eu sou o ASA daqui, somos parceiros, né? Ele é uma benção, o Erinaldo Costa. Também o Ministério Desbravador lá é uma benção. Lá na... Como as coisas de Deus são, né? Não é. Aquele diretor não sabia que estava expulsando o presidente da Missão O Lagoa. futuro presidente da Missão Lagoas. Tá vendo? Aí, graças a Deus deu pequeno, certo, né? né? Graças É a Deus muito deu certo. E quando foi que o senhor veio ascender assim, né? Eu não sei se chama ascender, como é que a igreja, como pastor, Admitir. vê, não assim, mas como a gente o membro vê que, eita, o pastor sai daqui do distrito para ser Isso. ministerial. Sei. Como é que o Sei. pastor encara isso? Porque assim, com a visão, sendo bem sério assim, né? Bem direto, se a gente fosse olhar como empresa, vê assim, ó, o pastor deixou de ser distrital para ser ministerial. Isso. Sei. Não, na igreja não tem muito disso, porque de fato a gente é pastor, né? Ou seja, eu tô aqui só por uma temporada, mas a minha função mesmo é pastor. Alguns acreditam, se vinculam a uma ascensão na carreira ministerial. Mas é só mais trabalho. Todas as mudanças que aconteceram no meu ministério foram mais responsabilidades atribuídas à minha família. Então hoje é o momento que eu mais me dedico, é o momento que eu mais sirvo, que eu mais trabalho. Porque hoje é a função com maior responsabilidade que eu tenho no meu ministério.
entendeu? Desde quando eu saí do distrito e fui pro CJA, uma responsabilidade. Aí eu fui para a União, outra responsabilidade. Aí fui para a Secretaria de um campo, uma outra responsabilidade. E hoje, com a presidência, a gente só aumenta a correria, né? Eu brinco dizendo, né? Ninguém vai correr mais do que eu. E é de fato, ninguém vai correr mais do que o pastor geral do campo. Então, por isso que a gente corre bastante e a gente tem visto a correspondência na parte da igreja e dos departamentais. Mas não tem muito isso, porque tem administrador que diz... Não quero ser mais administrador, quero voltar para o distrito, quero ser pastor. Entendeu? Tem departamental que mesmo nomeado diz, não, essa eu não quero, eu quero continuar no distrito. Então, é do coração, é da situação, é do momento, sabe, vivido pela igreja. Então, tem uma série de fatores, né, que a gente trabalhe para isso. Porque pode ser que você, se for com esse pensamento desde o início, talvez você nunca vire um departamental, ou nunca seja chamado para uma função de responsabilidade, sabe, Leto e Jardano. Então... Não, na igreja não se aplica um plano de carreira. O plano é esse aqui, não se aplica, entendeu? Aplica-se serviço, você vai ter que servir muito. E você, quando for chamado para uma esfera de maior atuação, você vai ter que servir mais. Amém. Amém. Pressão. Pressão demais. Pastor, o senhor passou pelo distrito, foi CJA na Missão Nordeste, teve uma passagem pela União em que departamentos da União? Eu fui evangelista, fui escola sabatina, fui ministério pessoal, né, e asa da União. Asa da União e depois foi ser secretário. Fui ser secretário no Piauí. Seria mais ou menos seria a vice-presidência do Isso, campo? isso. Eu chamo aqui o pastor Jatos de vice-presidente do campo. Isso, ele responde. Nossa, aquele pastor Jatos você teve aqui, né? E eu vi, viu? Foi pressão, meu amigo. Eita. Graças a Deus, a irmã Neida. Agora ele chama de irmã Neida, né? Agora pode, né? Agora ela pode. diz. E o senhor agora, pastor presidente de campo. E a gente leu aí, né, logo no início da entrevista, que o senhor é da geração 84, né? O senhor é extremamente jovem, né, para um pastor de campo. Como é que o senhor se vê sendo presidente, né, com relação à responsabilidade, e como é que o senhor acha que a igreja vê? Sei. Do Brasil, o senhor é o mais jovem, né? Isso. Do Brasil, o senhor é o pastor presidente mais jovem. Isso. Acredito que sim. Eu vejo assim, acho que quando me nomearam, esqueceram de perguntar a minha idade. Na idade, né? Entendeu? Aquele cara na pressão. Tá, respondeu aqui. Qual a idade dele? Não perguntaram. Não perguntaram. Foi, esse foi o ponto in, foi um susto, foi o ponto 1. O segundo ponto foi como a igreja vai reagir a um jovem liderando a igreja, né? Então, o que é que eu tenho feito? Eu tenho me aproximado da igreja. Eu acho que quando a igreja percebe a sua intenção, quando a igreja percebe a sua paixão, quando a igreja percebe a sua personalidade, ela entende, ela respeita, ela ajuda, entendeu? Eu nunca levei uma carteirada por ser jovem, nunca, de nenhum ancião que tem de ancião o que eu tenho de idade. Pelo contrário, eu sempre recebo palavras de incentivo. Então, por isso que eu tô aqui feliz com esse movimento, sabe? Eu tô feliz porque vocês estão fazendo, porque é um grupo de jovens movimentando uma área de jovens da igreja. Eu acho que a gente precisa mais disso. Desde o início, a nossa igreja foi composta por jovens. Desde o início, seus primórdios. Então, hoje você vê um grupo de líderes se levantando também jovem. Então, eu estou muito feliz. Então, a igreja, eu acho que a igreja está reagindo positivamente. Pelo menos chega pouca crítica a mim. Eu estou esperando, entendeu? Ali, né? Orando, trabalhando para dar tudo certo. Ô pastor, assim, eu acho que o senhor está muito bem com o jovem, porque o senhor é jovem, né? Eu soube aqui de fontes, no meu ponto, seguras, que o senhor não era tanto em rede social. Eu não consegui imaginar o pastor Carlos Augusto sem hoje o seu em Instagram, rede já social. pensou? Não consigo. Como é isso, pastor? Até eu virar departamental de jovens, eu não tinha nada, não tinha Facebook. Eu não tinha Instagram. Sem lenço, sem documento. Não, nem na época do Orkut. Nem na época do Orkut, eu dizia pra Rafa. Eu dizia pra ela, isso é perca de Chora tempo. até hoje pelas fotos que eu não consegui recuperar. Pode crer. Depois eu pego, eu pego. Fechou, acabou, vamos galera. Não tinha. Mas aí eu acho que ela já tá até arrependida de ter me apresentado. De ter apresentado. Foi ela que fez o meu Insta e o meu Facebook na época, entendeu? Mas ela já revelou esses últimos anos. Se eu soubesse que chegaríamos eu a eu não teria lhe apresentado. Mas é um caminho sem volta. A rede social é um caminho sem volta. Pode crer, a gente tá vendo isso, né, É um caminho sem volta. A gente tá tendo esse impacto, assim, e de fato o jovem tá muito ligado a isso. E assim, é até uma competição injusta, né? Você querer, às vezes, apresentar coisas de Deus, como é que o jovem vê? Uma coisa bem seca ali, né? Você pega uma Bíblia que não é colorida, que não tem interação, né? E de repente você querer apresentar um Jesus que é tudo isso. Não é só
Porque a gente imagina Jesus um monge, né? É, o monge. Filho, tu morrerás se tu... Não, né? Jesus, eu fico imaginando como Jesus reagia com os discípulos, né? E é justamente isso, né? O que a gente também quer passar aqui. Isso, por isso que eu tô feliz e parabenizo essa iniciativa de vocês. Que bom. Mas você falando agora, eu lembrei do que aconteceu. E revelar aqui, né? A gente não falou com o pastor Wellington Costa aqui no episódio dele, mas isso que aconteceu foi pelo incentivo que ele chegou e dando assim, a gente tinha só a ideia, né, de começar, porque a gente, a ideia surgiu justamente, rapidinho, Jonas, surgiu justamente dessa ideia que você disse agora. Não, a gente não tem como fugir disso. E se a gente tá ali naquela rede social, por que não usar isso pra... criar material de Deus. Não, porque... a gente não fica só ali, só como espectador, né? E assim, pastor, o que a gente escuta de adolescente, de jovens dizendo assim, isso é isso, não porque eu vi no Instagram, sabe? Eu uso a fonte da minha cabeça. Então assim, a gente pensou nisso, né, de criar um material. E foi muito engraçado, né, Leto? Porque a gente veio conversando em 2021, final. Senão vamos ver como é que a gente vai fazer, e conversa bem, né, Leto? Aí vamos marcar uma reunião com o pastor Wellington. Só pra dizer. Só pra dizer como ia ser, pra ver o que ele acha, o que ele... Aí do nada o homem pega aqui e faz, ó, tô aqui com o pessoal do J082 e tal. E a gente tá aqui, ó. Tá, pronto. Aí. Não, e aí? O que a gente vai fazer? Uma coisa que a gente tinha planejado, né? Pra daqui a 6 meses. A gente fez na outra semana. Louvado seja Deus. E agora, pronto, o povo diz toda semana. Toda semana. Vamos correr atrás. Vai ter que dar certo. Vai ter que Amém, tá dando certo. Pastor, o senhor falou aí com relação aos planos da missão e tal. E teve um jovem que fez uma pergunta, eu já vou fazer só essa pergunta dele aqui. Por que a Missão Alagoas é Missão Alagoas? Por que não é Associação Alagoas? Qual a diferença? Existem muitas perguntas técnicas aqui. Eu pensei que o pessoal ia perguntar muito sobre outros assuntos. Mas tem. Por que não é Associação Alagoas? Pronto. A associação é quando uma missão chega a um nível de maturidade financeira, patrimonial, eclesiástica, que a União diz assim, ó, vocês já podem ser meio que independentes, eu vou usar o termo independente, porque para vocês verem, para minha nomeação como presidente aqui, quem me nomeou foi uma junta a nível de União, foram 23 pessoas a nível de União que me nomearam, tinham 3 representantes alagoanos nessa junta. Nós não temos associação em Alagoas? Não temos, nós sonhamos com isso. Sim. Eu acho que é o próximo passo, então a gente precisava de estabilidade financeira, a gente precisava de estabilidade na comportagem, na educação e no nosso patrimônio, nas nossas igrejas. O que é que a gente está fazendo hoje? Hoje nós já temos estabilidade financeira. Hoje Alagoas é um campo superavitário, né? Hoje, o louvado seja Deus pela fidelidade do alagoano, e hoje nós somos... Explicando para o povo aí, esse superavitário seria o quê? É uma igreja... O dinheiro vem, fica e sobra um pouquinho. Se hoje tiver uma crise no país, a igreja em Alagoas pode ficar 3, 4, 5 meses sem receber um único real de dízimo e todas as contas serão pagas. Amém. Entendeu? Então é uma estabilidade. A gente usa os termos sustentação própria, né? Capital operativo, entendeu? Liquidez imediata. Então isso na área contábil, quem é contador sabe, mas para a finança da igreja também se aplica do mesmo jeito. Então a gente já tem isso. Ponto 2, a gente já tem educação superavitária. A nossa escola é uma escola que não dá prejuízos, né? É uma escola que não precisa de subvenções externas, então isso é positivo também. A nossa comportagem também, o que a gente está fazendo agora é crescer no patrimônio. Nós temos muitos prédios ainda sem documentação, nós temos muitos prédios sem regularização. Então, a gente está fazendo isso para quê? Para chegar ao ponto da União dizer assim, pronto, vocês já estão prontos para virar associação. Porque nós não pedimos isso. Isso é tipo que oferecido por eles. É como ordenação pastoral. Sim. É como um selo assim, a ordenação do pastor ordenado. Tipo, o pastor Wellington foi ordenado agora. Ele não pediu para ser ordenado. A igreja viu nele, você já pode ser ordenado, pastor Wellington. Então é a mesma coisa com a associação. A igreja no Nordeste tem que dizer assim, a missão agora vai virar associação. Então o que a gente está fazendo? Estamos empurrando. Então tá mostrando os sinais, né? Em off, empurrando, eu acredito que o líder não vai estar assistindo aqui, empurrando para ficar insustentável, ao ponto dele dizer, tem que virar associação. Tem que virar. Então, eu acredito que logo, viu? Logo virá. Amém. Que venha. Olha só. Obrigado, Juliana. Personalizado, minha gente. Ensina a menina de Deus. O nome disso chama pressão, viu? Obrigado, Juliana. Essas coisas acontecem. Vai dar certo. Relaxa. Aleluia. Que é isso? É pressão. É outro nível, viu? É o quê? É pressão. Suco de morango aqui para tu, viu? Ou de goiaba, né? Que é o morango do Nordeste. Exatamente. Parafraseando o poeta. É a mesma. O morango. E eu acertei, nós acertamos. É acerola. É acerola, né? Pronto. Tudo certo. Tudo morango. Pastor,
a gente pensando nessa... A gente pergunta esses detalhes porque às vezes para o membro que está ali mais longe, um pouquinho, só assistindo aquela escola sabatina dele, tudo tranquilinho, parece que a igreja não está se movimentando com relação à parte financeira. Sim. E a gente vê... Outra pergunta aqui dizia o seguinte, pastor, por que a educação adventista não é só para os adventistas? Sim. Aí tem outra aqui, pastor, minha igreja, ela paga aluguel. Por que a missão não paga o aluguel? Sim. Assim, Vamos sendo lá, bem vamos genérico com relação vamos para a primeira pergunta, à educação adventista. Pronto, educação adventista. É porque nossa escola ela é filantrópica, mas também ela tem um custo, né? Professor, nós temos professores que não são adventistas, temos toda a estrutura aqui da escola pertinho, né, no Jacintinho. Então, nós temos uma escala de bolsa, 20% dos nossos alunos são bolsistas. Então, nós temos... E todo mundo, eu conheço vários bolsistas. Para cada 100 alunos, 20 tem bolsa, de 100% a 50%. Então, nós precisamos também testemunhar para não adventista. Sim. E é incrível, a boa parte dos nossos alunos não são adventistas, né? Também por questão financeira, né? Alguns são evangélicos de outra denominação, por ser uma escola confessional, nós temos muito filho de pastores evangélicos, entendeu? Temos muitos filhos de líderes religiosos de outra congregação, que a sua congregação não tem escola e eles valorizam a educação adventista e colocam. Mas nós temos, a maioria das bolsas, ela não pode ser só para adventista, mas em sua grande parte é dada para adventistas. Essa é com relação à primeira, né? Com relação à segunda, nós temos, o ano passado nós investimos 45 mil em aluguéis. Só em aluguéis de nossos prédios. Então, nós ajudamos, sim. Esse ano nós separamos 60 mil reais só para ajuda a aluguéis. Então, nós não temos um período a vida toda. Nós ajudamos por um período, até para que a igreja ganhe força para poder se manter. Faça um projeto e a gente possa ajudar outras que estejam começando. Então, toda a igreja em Alagoas que inicia e precisa de aluguel, ela recebe aluguel. E eu fiz essa pergunta, pastor, porque a gente sabe, mas muitas vezes a pessoa que está fazendo a pergunta, ela não faz porque essa é uma dúvida. Ela faz porque diz assim, não, mas e por quê? Ele nem procurou saber do assunto da igreja. Vamos dar alguma ajuda aqui? Saber. A gente estava comentando, né, logo nos primórdios aqui de J082, que uma das coisas que a gente queria também era o adventista que se posiciona como adventista, dando opiniões sobre o adventismo. O que a gente vê muito é o adventista que diz assim, não, eu sou adventista, mas eu não concordo com isso, não concordo com isso, não concordo com isso, e quero dar opinião sobre a igreja. É a pessoa que está praticamente fora da igreja, dando opiniões para a pessoa que já está fora, né, e se portando como adventista. Né, levando, né, o nome da igreja para dizer coisas que a gente não acredita. E que não sabe muitas vezes. Que não sabe. Tá falando de algo. Tem muita gente que não sabe mesmo. E olhando nessa vertente, eu queria perguntar ao senhor sobre uma coisa que você colocou até no Stories. Você colocou. Pastor, dentro desse tema, né, de pessoas adventistas que estão meio balançando. O crente adventista, ele pode estar nas redes sociais ali, peladinho, dando aquela rebolada. Rebole da Glória. Você ouviu o nosso vídeo? Veja lá. Fizemos um vídeo do Rebole da Glória, você já vai conferir depois. O Rebole da Glória é desafiador. Né? Não, como é que é? Porque tem gente que acha que é possível, né? Não como é que você vai juntar no mesmo crente, ali na mesma rede social, o Rebole da Glória? E é engraçado porque o jovem ele acha que isso é uma forma de atrair. O problema é que você atrai e depois você faz o quê com aquilo? Isso é o mais assustador. Exato. Vou lhe atrair com isso. Pra quê? Pra quê? E às vezes, o problema da gente, às vezes, que a gente encontra, é o jovem que atrai da maneira errada, confusa, vamos dizer, atrai de maneira confusa e apresenta a igreja que tem princípios bíblicos. Aí acaba dizendo assim, não, eu atraí essa pessoa e essa pessoa não se converteu. Na verdade, ela foi atraída por uma coisa errada. É a isca que o peixe morde ali, que não tá real, né? Não era comida de verdade. E aí, pastor, o que o senhor disse? Não, eu penso que o cristão na igreja é o mesmo cristão em casa, é o mesmo cristão na praia. Sim. Eu não vou de burca pra praia, nem tampouco de calça comprida na praia. Mas a foto de perfil, a foto do feed, entendeu? A foto de um stories de um menino brinca, né? Uma biquinosa com um biquíni, entendeu? É desafiador porque eu atraio para essa foto um público que talvez seja indesejado, até por mim.
entendeu? Eu testemunho em todas as áreas. Pastor, como é que eu testemunho na praia? Eu testemunho na praia de outra forma. Eu uso a praia talvez não para testemunhar, para me divertir com minha família, mas eu não posso usar a praia para não testemunhar. Quando eu uso a praia, quando eu uso a piscina para não testemunhar, para mim é um maior desafio. Eu não repreendo de público, sabe, Leto? Sabe, Jordana? Eu não repreendo de público, porque eu ainda acredito. Eu até brinco com o Rafa, né? Eu digo, amor, olha, tá ali, mas se tá na igreja no sábado, tem uma oportunidade, pode ser que num dado momento O senhor viveu toque, isso. Exato. O senhor viveu isso. talvez toque, entendeu? Mas eu tento evitar, eu evito curtir, eu evito compartilhar, então eu evito comentar. Então eu acho que essa é a nossa parte. E quando eu abraço primeiro, sabe? E depois eu aconselho a outra coisa. Vai ter um momento na nossa conversa que eu vou tocar nesse assunto. Mas primeiro, antes de eu tocar nesse assunto, eu vou ter saído contigo, a gente vai ter conversado, vai estar numa mesa, eu vou brincar e depois eu vou conversar. Eu acho que o maior desafio nosso é não espalhar, né? Como é que eu digo? Não espantar. Mas pastor, o joio e o trigo a gente tem que separar. Não, o joio e o trigo, quem separa é o Senhor. Eles crescem juntos, Entendeu? né? Separa o Senhor. Eu não faço essa função. Eu não faço. A minha parte é aconselhar, mas com muito carinho, com muito amor, porque eu sou prova disso. Teve um momento onde um pastor poderia ter me removido da igreja por eu dar trabalho, mas esse me abraçou, esse me conduziu e hoje eu estou aqui, entendeu? Então eu prefiro errar. Pastor, talvez seja até dura essa frase, né? Errar, abraçando do que acertar batendo. Sabe, é desafiador isso, mas no meu ministério pastoral, minha força sempre foi relacional. Eu sempre gostei da área de relacionamento, então eu gasto mais tempo de fato com pessoas, menos em escritório, por incrível que pareça, né? Então eu vou no escritório 2 vezes na semana. Por quê? Por acreditar que esses problemas de ordem pessoal são vencidas no pessoal, nunca no público, nunca no público. Então eu não concordo, sendo bem direto, né, Leto? Eu não concordo, mas eu não sou aquele que vou apontar, não. Eu vou abraçar, eu vou conduzir. E assim, se a gente olhar a perspectiva do mundo hoje, as pessoas estão vivendo muito em prol de se mostrar, às vezes é carência de atenção, de conversar, de alguém dizer assim... Uma necessidade que tudo vá para o story ou para o feed, né? Às vezes, é como o pastor disse, às vezes o problema não é você estar ali, né, na praia com sua família, vestido de roupa de banho. O problema é você querer mostrar isso ali para 150 pessoas de uma vez. No seu stories, entendeu? E você vai mostrar para as outras 150 que nem sabem quem você é. Porque tem o aviãozinho. Aviãozinho que vai para perfis que a gente nunca conheceria, entendeu? Se não fosse através de uma foto expondo o nosso corpo, entendeu? Então é desafiador. É desafiador. Pastor, outra área também que o pessoal está perguntando muito aqui, que a gente sabe que o senhor é um pastor, como o senhor disse, né? Envolvido na igreja, envolvido nas áreas que o crente quer que o pastor presidente se envolva. E tem pessoas que, com relação a essa área aqui, tem um certo preconceito. O crente e a política, pastor. Isso. Dá para ser crente e estar envolvido na política, ou com políticos, que são coisas diferentes, né? Ser político, estar com políticos, né? E gostar de política. E dá para o crente... A gente tá num ano difícil, né? É verdade. A gente tá num ano difícil. Eu tenho minha postura pessoal com relação a quem eu voto, que eu costumo evitar de colocar nas minhas redes sociais a minha preferência para presidente, para governo, para prefeitura. Mas a igreja tem um documento oficial com relação a isso, o cristão e a política. O resumo é: nós não somos apolíticos, nós somos apartidários. Nós não defendemos o partido, mas nós respeitamos as autoridades instituídas, nós respeitamos o gestor público instituído. E aqui em Alagoas nós estamos numa caravana. Eu sonho visitar os 88 prefeitos, os 102 prefeitos das cidades alagoanas. Eu já visitei 15 prefeitos, né? O que é que eu faço nessa visita, Leto e Jordana e amigos que estão vindo, né? Eu oro com eles, eu entrego livro, entrego Bíblia e digo assim, a igreja está aqui na cidade para melhorar. Está aqui na cidade para ajudar o pobre, para alimentar o faminto, e o que for preciso para que você tenha a ajuda da igreja para isso, a gente está à disposição. Eu oro por ele, acredito que se ele está ali foi também permitido por Deus, Sim. sabe? Então a visão que eu tenho de um político é a de que se ele está ali foi porque Deus permitiu, pelo menos Deus permitiu que ele estivesse ali. Agora ele pode ser instrumento de bênçãos para ajudar o cristão, instrumento de bênçãos para ajudar a igreja. E a gente só tem recebido vitórias. Todo prefeito que nós visitamos, eu nunca peço, eu sempre oro e eles sempre oferecem.
Então, eu acredito que a gente ganha bastante quando nós temos um governo onde teme a Deus ou que sabe que tem líderes que oram para que ele seja o melhor governo que já existiu. Amém. Independente do partido. Eu olho para a pessoa. Nós temos vereadores? Nós temos 6 vereadores adventistas, nós temos prefeito adventista no nosso estado? Não, mas temos muitos simpatizantes da igreja. Temos deputados? Não, mas nós temos amigos da igreja. Então isso tudo é positivo para a igreja. Então pastor, eu não me distancio. O senhor acha que seria saudável? A gente sabe que a igreja como instituição não faz isso, né? Nunca fez e não fará, de alçar políticos. Mas você acha que é saudável para o crente, por exemplo, eu como pessoa, Leto, se eu quisesse dizer assim, meus irmãos, Jordana é candidata à prefeitura de Maceió. Tá vendo? Votem na Jordana. Eu faço diferente, sabe, Leto? Eu digo assim, eu voto na Jordana, porque a Jordana é uma serva de Deus, líder de adolescentes, casada com um servo do Senhor chamado Lucas. Eita, Pressão. Tem um programa JA082. Enganou, coitado. Eu sempre digo isso. Enganou, coitado. Eu digo, eu voto nela. Entendeu? Então, eu falo isso para o líder, né? Então, ou seja, todo mundo sabe da minha intenção, ele sabe que ele é a pessoa que eu vou votar. E eu preciso deixar isso claro. Entendeu? Deixar isso claro, porque eu preciso mostrar também para quem me conhece que eu voto num penitente, que eu busco a melhor opção para minha igreja, a melhor opção para minha família. Aí desses eu já elimino um bocado, entendeu? Já elimino um bocado. Não vou entrar no mérito da questão, mas quanto mais próximo da família esse for, quanto mais próximo da crença adventista, da crença bíblica esse for, esse vai ter o meu voto. Com certeza. Aí... Porque, pastor, é isso que eu tô perguntando isso pro senhor, porque se tornou quase que um pecado, ou que uma coisa que deve ser repudiada, o crente ou o líder religioso, né, principalmente o pastor, ou líderes e anciãos de igreja, é apontar pessoas para que sejam eleitas, sendo que eu não consigo ver o ponto bíblico que diz assim, não, você não deve fazer isso. Pelo contrário, como líder, eu devo apontar quais são os meus posicionamentos. Isso mesmo. Eu devo apontar quais são os meus posicionamentos. Isso mesmo, você está certíssimo. Eu diminuo a pancada quando eu mostro a minha postura, o meu posicionamento. Então, desde quando eu era pastor distrital, eu tinha um candidato a vereador que era ancião da igreja, ele precisa se afastar, né? Então eu chegava na comissão e dizia, amigos, todo mundo sabe aqui que o irmão fulano, ele é candidato, ele não vai para o púlpito. E eu não vou dizer no púlpito, votem nele. Mas eu vou dizer para vocês aqui em quem eu voto. E eu voto no irmão fulano. Então a igreja vai saber que o líder religioso e o líder espiritual dela, ela tem uma postura política e tem uma postura social, que é esse aqui é o meu candidato, essa aqui é a pessoa que eu vou orar por ele e vou torcer para que ele ganhe. Porque eu sabendo que se ele for empossado, eu preciso acreditar nisso, que ele vai ser uma bênção. Eu não posso marginalizar a política, porque da mesma forma fazem com o ministério pastoral. Entendeu? Eu ontem quantos aí, né? Não estão fazendo diferente, e os pastores escolhem, né? Não, e a gente vive num ambiente, né, que sofremos total influência dos políticos. Isso. Então por que não, né? Aqui, ó, só um aspas, aqui em Alagoas, nosso estado, por ter uma força evangélica forte, foi o único estado que não fechou igreja. A prefeitura aqui também foi a única prefeitura, uma das poucas prefeituras de capital que não fechou igreja. E tudo isso foi positivo, porque em plena pandemia, ano passado, quando a grande parte do Brasil estava com igrejas fechadas, nós estávamos com 30%. Então a pessoa poderia vir cultuar a Deus. Então tudo isso foi por conta de quem? Querendo ou não querendo, teve dedo de um gestor público. E eu não sei se eu estou sendo uma coisa assim de eu acho, né? Eu estou vendo e estou achando que isso tem influência. A gente ainda não tem o resultado completo com relação à saúde mental das pessoas que ficaram esse tempo sem igreja, né, desigrejados. Né? Então, notícias como a gente teve essa semana agora, do jovem que matou a mãe, o irmão, e atirou do pai, porque os pais estavam tirando o celular dele, por conta das notas baixas. Assim, eu tô fazendo pra dizer, você está associando isso com a falta de igreja na pandemia. Não, eu estou dizendo o seguinte, nós estamos vivendo em um ambiente psicologicamente perturbado. Imagine isso sem igreja. Exato. Não estou relacionando uma coisa a outra, mas estou dizendo que a falta de igreja, a falta de Deus no coração do povo está
Tá tornando o ambiente complicadíssimo. Caótico. Não, e tem comprovação científica fazer parte de um grupo de apoio. Sim. Fazer parte do grupo de apoio ele ajuda em tudo. Ele ajuda em muitas áreas. Tem estudo científico que mostra a importância de a gente estar vinculado a um grupo. Seja Sim. ele pequeno grupo, seja ele igreja, seja ele um grupo de amigos. E a pandemia tirou isso. Então, você tem completa razão, Leto. Eu acho que a gente precisa de um grupo de apoio. Quando esse grupo de apoio é formado por cristãos, aí a bênção é grande, né? Aí Amém. é power. É power. É bênção. É pressão, é Mas pressão. o senhor pode parar um pouco de falar? Não, O senhor é posso pastor? Não. Pastor, como um bolinho aí de milho. Fale enquanto- não, fale não. Eu só me lembro do Whindersson Nunes dizendo que o pastor só comeu o molho do bolo de milho todinho sem um suco, meu Deus do céu. Eu disse, Mas- meu Deus, não, mas eu não vou daí eu comer vou- bolo de milho hoje. eu Eu vou não dar vou, meu. vou tomar só o suco. Tá vendo? Coma, meu filho, coma. Pastor, ó. Outra pergunta complicada aqui. Liga. Sobre modéstia, a gente sabe que o povo adventista observa, eu não diria certas regras, né? Mas costumes diferentes. Né? Nós não usamos joias, né? Nós fazemos o uso de joias funcionais, né? Joias funcionais, né? Aliança. Relógio, óculos, que em certos momentos são joias. Houve um batismo, há um tempo, realizado pelo senhor, de uma jovem que saiu nas redes sociais que ela estava usando um brinquinho. Né? Explica aí pra gente o que aconteceu. Foi uma bênção esse batismo. Foi uma bênção. Eu a visitei na semana e junto com a instrutora bíblica dela nós preenchemos a ficha batismal dela, nós fizemos todas as perguntas e nesse dia ela estava sem brinco e foi uma bênção. A gente jantou lá, foi motivo de alegria. No sábado eu fui fazer o batismo dela. Então, quando eu cheguei no sábado para o batismo, ela estava com uma estrelinha aqui na orelha. E eu não pedi para tirar. Eu fiz o batismo dela com um brinquinho na orelha. Nós como adventistas aqui, especialmente aqui no Brasil, nós não usamos joias, né? Nós não usamos. E tampouco nós estimulamos. Mas isso tem que nascer no coração de cada fiel, sabe, Léo? Sabe, Jordana? Tem que nascer no coração de cada fiel. Eu acredito que ela foi batizada, foi um testemunho vivo, foi um dos stories, foi um dos feeds meu, uma das fotos no feed meu mais visualizados do ano passado. Isso foi em outubro do ano passado. E eu recebi um feedback muito positivo da igreja e recebi também alguns questionamentos como esse. E quando eu explicava E foi que a gente comentou antes, né? Porque a gente ia fazer essa pergunta aqui pro senhor, justamente para que tivesse a oportunidade de falar. Né? Porque às vezes as pessoas ficam com o que eu acho, né? Pronto, igual eu acho ali, e dali pra frente ela vai reproduzir o acho dela. Pronto. Então a gente tem uma postura consciente com relação a isso. Nós não costumamos usar joias. E ali foi um caso excepcional, um caso lindo também, porque quem conhece a história da serva de Deus foi batizada, é uma médica hoje, e uma bênção para a igreja, e nunca mais a vi, né? E hoje eu não sei se ainda ela usa, mas eu acredito que o Espírito Santo vai atuando. No dia que ela disser, peraí que eu vou tirar, ela vai tirar e vai ser uma bênção para a igreja ainda maior. Por que o senhor acha que isso gerou tanta polêmica assim? É porque não é comum, né? Não é comum. A maioria dos colegas, dos nossos pastores, eles diriam, você pode tirar o brinco? Entendeu? E como eu não pedi para tirar, saiu na foto, né? A gente estava comentando aqui, né, antes do início da entrevista, que às vezes a gente não percebe o seguinte, né? Que ela, sendo a nova convertida, ela pode ter pensado o seguinte, eu vou me vestir da melhor forma. Um momento Colocou. especial, né? Um evento especial. Pois é. E às vezes a gente não sabe lidar com isso, né? Eu digo porque a igreja ela tem muito ainda que trilhar. A gente não consegue lidar com essas coisas assim, com naturalidade. De olhar e dizer assim, essa moça ela tá se entregando agora a Cristo. Ou seja, a vida dela em Cristo está começando agora. Então, e tem tantas coisas que ainda vão ser transformadas nela. Isso né? mesmo. Quer dizer, o que é externo para o que está isso dentro mesmo, do coração. João. E a pessoa, e o que é mais triste é a pessoa escutar tudo isso e dizer, tá vendo? Que eles acham normal. Não, meu amigo. Não de Jesus. O problema aqui não é o posicionamento que a igreja tem oficialmente na pessoa do pastor. Ele já disse, não concordamos, Sim. não usamos, não incentivamos. Nesse caso em específico,
traria um dano muito maior, dizer assim, ei, eu vou te batizar hoje não, porque tu tá de brinco. Ou então, já pensou? tira aí na frente da tua família todinha, não adventista, teu brinco aí pra causar uma polêmica aqui dentro da igreja. Né? Pessoas que não atinam pra isso, né? Então, causaria uma ferida muito maior. Muito, muito. Gentileza e cortesia, para mim, Leto e Jordana são os argumentos mais poderosos em favor do cristianismo. Eu acredito muito que a forma adequada, o momento adequado, Não, é verdade. influencia diretamente na decisão das pessoas. E se eu estou aqui, posso fazer isso, por que eu vou fazer diferente? Sim. Então, eu postei sabendo do preço que pagaria, mas foi mais coisa boa do que coisa ruim. Eu pensei nisso na hora que eu vi. Eu digo, não, todo mundo tá vendo isso aqui. O pastor viu isso aqui. O pastor viu. Né? Sabia o que aconteceria. Se postou, existe uma resposta para isso. Ele disse, não, vou esperar a oportunidade. A gente já chamou, né? Vou esperar a oportunidade de perguntar. Né? Pastor, outra coisa. O senhor torce para que time? Eu sou Eita. corintiano, por favor. Corintiano. Agora. Eu faço parte do bando de loucos. Do bando de loucos. Isso mesmo. Tamo junto. Eu não acredito. Tamo velho. junto. Olha Corintiano aí. também, Eu corintiano. sempre. Eu Aqui sabia tem que um- essa mesa era da pressão. É da pressão. Aqui Eu tem um bando de sabia, loucos William. sempre. Oh. Palmeiras não tem Mundial. mundial, Oh. nunca terá. Perdão, palmeirense, perdão. Perdão, palmeirense. Nada contra. Não tem, infelizmente. Quando o Senhor Jesus voltar, quem sabe não racha lá em cima e tá arranja o mundial. Fale não, fale não. Um interplanetário. Fale não, Pastor, fale não. não, eu tô querendo gerar uma Ele tá polêmica. cutucando os Ele palmeirenses. tá. Eu tô sentindo, irmão, Ele eu tô tá, ele sentindo. tá. Não, pastor, mas é pra perguntar o seguinte. Atividades seculares, futebol, atividade secular. Até que ponto o crente se envolve, com brinca, isso, né? tosse, Isso. vai ou não vai, o jogo, o estádio? Eu não tenho problema nenhum em revelar meu time. Entendeu? E nem por isso eu deixo de ser cristão, nem tampouco pastor. Entendeu? Acho que isso já é para mostrar o quanto nós estamos inseridos numa sociedade onde o brasileiro é apaixonado por futebol. E se a gente fosse ter um país onde talvez fosse outro esporte, seria do mesmo jeito. E como cristão, eu torço, eu brinco, eu já fui jogador de pelado, eu já fui goleiro, não sei por quem botava no gol, acho que Não é sei conta do por quê. tamanho. Entendeu? Esse aqui não vai passar nada, eu jogava na minha época. No Saúde a gente tem uma Copa anual entre os teologanos, Ele Copa que massa. Saúde, todo ano tem uma Copa, turma contra turma. Então, quanto à prática do esporte, nós estimulamos. Então, cristão não pode jogar bola, cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foi um esporte, lhe aproxima de Deus, ou lhe aproxima de quem lhe criou e valoriza o seu corpo, ou seja, faz você se preocupar com sua saúde, é positivo. É positivo. Tem gente, não vou não. Agora, se aquele esporte faz você brigar com sua esposa, misericórdia, entendeu? Se aquele esporte faz você se entregar dos amigos. Misericórdia. Igreja. Ao vivo é assim. Queima, ó Deus. Que- Não Passou. queima não. Não. Revela a bondade. Revela a verdade. Pois é. no Pra ele. coração. Se o esporte lhe afasta de Jesus, lhe afasta das pessoas que lhe amam, esse esporte não é o esporte de Deus. Desenvolve sentimentos como Por ira, favor, né? eu discutir num campo, entendeu? Eu xingar, e esse é o esporte que eu tenho que me afastar. A gente, pastor, tem passado por um momento em que o jovem dessa, eu digo nossa, mas a gente já tá mais pra deixar a geração passar pra frente, né? Mas eu digo o seguinte, o jovem dessa nova geração, ele tem uma interação muito maior com relação à cultura, eu diria cultura pop, assim, mas eu não acho que não é cultura pop não, né? A cultura secular de anime, Sim. filme, outros esportes. A gente fala de esporte que é uma coisa mais geração da gente, que o povo dizia, não pode jogar bola, não pode dar de bermuda, não pode, né? Essa barreira eu acredito que a gente até já superou. Mas com relação a esse outro tipo de cultura secular, dos filmes, Sei. das séries, Sei. qual seria o limite ali? Porque tem coisa que eu acho que ainda não precisa nem falar. Acho que tem coisa que não precisa nem Isso. falar. Tem que ter bom senso. Tem que ter bom Isso. senso. O desafio é o tempo empregado nisso, né? Então hoje eu tenho um time no meu Instagram que eu separei 2h30. Ou seja, 2h30 você vai me ver online. Entendeu? Eu botei um time no meu Instagram. Então aqui é uma outra igreja minha. Os meus seguidores aqui também veem o movimento da Igreja em Alagoas. Então, se eu tenho um time para isso aqui, para rede social, eu preciso para todas as áreas. Então, eu tenho um time também para... Tem gente que é cinéfilo, tem gente que vive, ou seja, em função de filmes ou de séries. Então, o mesmo tem que se aplicar.
eu saio dali, eu sendo casado, saio dali pensando em outra pessoa que não seja minha esposa, eu não posso assistir essa série. Isso pro casado, pro jovem, é do mesmo jeito, entendeu? Existem séries de jovens, hoje de adolescentes, que eu digo, meu Deus, que eu comecei a assistir, eu disse, opa, peraí, aqui não dá mais. Porque o sentimento que gera eu assistindo isso aqui é algo totalmente diferente daquilo que eu acredito. Então, eu sou daquele, você vai querer assistir uma série, assista. Agora, saiba o momento de você, não, aqui não dá mais. Aqui não dá mais. Eu acho que esse ponto aqui, entendeu? Não só houve blasfêmia, mas está me afastando da pessoa que eu sei que é a pessoa mais importante da minha vida. Entendeu? Então, eu deixo. Se tá na dúvida, fuja, faça que nem José. Porra disso. Eu não posso dar brecha para que algo pontual vire algo habitual, né? Então tudo começa com uma primeira assistida. Com certeza. Entendeu? Então se eu disser não, na primeira talvez. Tem outra pergunta aqui, que o jovem perguntou o seguinte: na sua opinião, na opinião geral, em geral, como estão os jovens adventistas? Vamos Sua lá. opinião. Em geral, assim, como é que a gente tá? Eu só para contextualizar a pergunta, né? eu assisti acho que foi não sei se foi um vídeo do pastor Rodrigo Silva, eu não lembro agora quem foi o pastor, mas ele falava do efeito de pêndulo, que nós estávamos muito assim, não, a lei, aí teve uma pressão ao contrário, né, que fez com que a gente não parasse no meio, mas fosse graça, Senhor só quer o coração. Os extremos, né? Como é que a gente tá nesse meio? Como é que o jovem tá nesse meio aí? Eu vejo uma geração impaciente se levantando, sabe? Que a gente consegue estar ao mesmo tempo aqui, assistindo agora o J082 no celular ou na TV e tá com o celular na mão fazendo alguma coisa e se brincar tá com o computador do lado. Então a gente consegue hoje resolver 3 coisas ao mesmo tempo. Então a gente vê uma geração muito acelerada. Então logo a gente recebe muita informação. Então, e boa parte das informações hoje tem uma fonte suja, né? Então hoje a gente está vivendo um momento desafiador para a juventude global, eu penso, entendeu? A pandemia, veja por que o TikTok estourou, veja por que os videozinhos, os Reels estourou. Foi no momento onde estava todo mundo em casa, não tinha o que fazer, vamos fazer um videozinho. Então o que aconteceu? O cenário global, aqui, pro estado que a gente trabalha, né? Acontece do mesmo jeito. Eu vejo jovens que no início da pandemia ou estavam com uma postura, hoje já estão com outra. Eu sigo na rede, eu não deixei de seguir ainda, mas eu vi a saída, né? Ou seja, o distanciamento de Jesus aí nesse período. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que investir nas novas gerações, é o que a gente tem feito. Por isso que hoje cada vez mais é um grupo de jovens pastores assumindo funções. Hoje cada vez mais é um investimento da igreja para a juventude. A gente tem ali a Rafa com o Ministério da Criança e Adolescente, com programas para eles. A gente está tentando ver o maior movimento de desbravadores também. Para quê? Estamos querendo que os jovens participem também desses ministérios, porque a gente acredita que se eles não se envolverem em alguma atividade da igreja, eles vão ser, porque vai acontecer comigo, entendeu? O momento que eu dei brecha foi o momento que eu saí da igreja. Então é desafiador, Leto, é desafiador. Então por isso que a gente precisa olhar para eles com muito carinho. Pastor, outra pergunta, vamos lá. A sua esposa sempre o apoiou no ministério? Apoiou. Eu digo aqui que eu só estou aqui por conta dela, né? Isso é muito certo. Não só pelo fato da família, né? Porque o que me credibiliza, o que me habilita para estar aqui falando para vocês e para o grupo que está em casa, é porque eu tenho uma família equilibrada. No dia que eu perder minha casa, isso vai me desabilitar. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é que ela está comigo todo o tempo, né? Nós não temos filhos ainda. Então ela me acompanha em todas as atividades. Rafa está comigo do lado. A gente vê ela sempre ali, sempre com o senhor, né? Dirigindo. A polícia tem que fazer às vezes dirigindo o carro, entendeu? Às vezes dirigindo o carro, às vezes tirando as fotos, às vezes afastando as setas do inimigo. É bênção, minha gente. É bênção. É bênção. Graças a Deus. Vamos aqui para as perguntas. Só abre aspas, né? Recebi muitos elogios dela para o senhor, dizendo que admira muito, assim, a forma como o senhor olha para as pessoas. Depois ela vai falar melhor para o senhor particular. Mas assim, ela falou para mim de como ela admira esse cuidado, essa dedicação que o senhor tem para com pessoas. E Deus te abençoe, porque trabalhar com pessoas não é fácil, nunca foi, né? Verdade. E nessa geração só Cristo. Tem uma pergunta aqui, ó.
de uma pessoa que eu acho que é amigo do senhor, Nelson. Eita, Nelsinho. pressão. Nelson fez várias Nelsinho. perguntas. Eita Fez lá. aqui a pergunta do Nelson é o seguinte: como é estar no campo onde só vem crescendo como Eita. presidente? Eita, pressão. Aí já vou fazer as duas do Nelson aqui. Por onde ele tem passado, por onde o senhor tem passado, qual a maior necessidade da igreja? Ah, eu falei no início, né? Deus tem honrado a gente tem sido muito feliz e os índices também mostram muito disso, né? E a gente tem que ter cuidado com como lida com isso, né? Mas o que eu vejo de maior necessidade da igreja hoje é uma igreja com coração grande, uma igreja que tem generosidade extrema, uma igreja aberta para os de fora. A gente sempre foi reconhecido como o povo da Bíblia, como o povo da palavra, como o povo que estuda, mas eu queria também ser reconhecido como o povo do amor. Eu também queria ser reconhecido como a igreja que abraça, a igreja que ama de forma incondicional, a igreja que cuida do faminto, que ajuda o moribundo, a igreja que é uma extensão viva do ministério de Cristo nos dias atuais. Eu me arrepio quando eu falo isso porque eu acho que o que a igreja hoje, um dos ingredientes que a igreja mais precisa é o ingrediente da solidariedade. Eu acho que a gente tem que olhar para os de fora com carinho. Por isso que uma das marcas da igreja, a nossa, né, ninguém pode ser deixado para trás, e o ninguém é aquele talvez que a gente nunca viu e que se Deus colocou na nossa vida para a gente abençoar a vida dele. Então eu acho que a maior necessidade nossa é essa igreja fora da igreja, sabe? É abrir as portas laterais da igreja para os de fora, é aproximar-se dos que estão distantes, mostrar que a igreja não é, como você já falou, Jordan, de um Cristo sério, de um Cristo que é irredutível, de um Senhor que está ali. Não. A igreja adventista guarda o sábado, mas tem tanta coisa boa. Tem além tanta do sábado. coisa que a gente faz, né? Entendeu? Ô Então, pastor, e diante das dificuldades, assim, já surgiu algum sentimento assim de desistir, de desânimo, né? Já passou assim pela sua cabeça desistir do ministério? sei. Ontem quando eu postei qual seria seu outro curso, eu pensei que, será que alguém pode imaginar que eu tenho outra alternativa, outra né? alternativa. Antes de postar, eu perguntei para Rafa disse, não poste não, eu disse, eu vou postar. Poste não, postei. Então, mas aquilo lá, não, só para dizer que eu nunca tive vontade de desistir. Eu já passei duras provas. Quando eu estava na União, eu tive uma crise de ansiedade dura, fiquei sem dormir, mas porque eu me cobrava muito, eu criei muita expectativa a meu respeito, eu achei que eu conseguia fazer aquilo só, e eu percebi que não dava para eu fazer sozinho, então aquilo me frustrou, então tive uma crise, mas nunca pensei, porque eu gosto de gente, né? Isso de fato que a Rafa falou é comum, eu gosto de estar com pessoas, e eu não sei o que eu faria, entendeu? Sem isso aqui, né? Sem o ministério. Eu brinco com relações internacionais, eu brinco com matemática, mas eu posso fazer tudo isso cuidando da igreja, cuidando de gente, envolvida com pessoas. Amém. Entendeu? Pastor, quais são os próximos passos da Missão Alagoas? Vamos lá. O que é que a Missão Alagoas tem para o ano 2022? Isso, minha gente, é tanta coisa. Celebra Alagoas em agosto, agora com fé em Deus, com Arautos do Rei, Caraguá. Ô, benção! Ó, spoiler, A viu? tampa da chaleira vai voar. Vai voar. Arautos vai estar aí, ele vai vir pro bênção. Nordeste, ele só vai vir para nosso estado, então a gente vai fazer talvez Arapiraca e Maceió no final de semana em agosto. Vamos celebrar as bênçãos, né, de Deus em 11, 12 anos de missão. Nós temos o Campuri Desbravadores, nós esperamos aí no Divina Luz, um movimento lindo. Hoje nós chegamos a 159 clubes, para vocês terem uma ideia, né? Só no início do ano foram abertos 49 clubes desbravadores. Que bênção. 49, temos 60 de aventureiros, então a gente imagina, é um movimento lindo de aventureiro via internet, né? Vai ser online, mas o Campuri vai ser presencial para esse ano. A gente vai ter também aí as atividades normais da igreja, né? Como Semana Santa agora, um movimento bonito, batismo, ou Semana de Oração Jovem esse ano vai vir forte, vai ser focado no ex-adventista jovem, entendeu? Então vai ser uma bênção. E para final de ano a gente sonha com a igreja ainda mais social, ainda mais aberta para a comunidade. A gente quer abençoar centenas de famílias no final do ano, no Natal mais especial para o alagoano. Pastor, se o senhor soubesse aí que... Vou fazer duas perguntas pra mim agora. Se o senhor soubesse que seu ministério aí vai encerrar daqui a, sei lá, 1 ano aqui na Missão Alagoas, 2 anos, não sei. O que o senhor gostaria de deixar assim feito? Um senhor assim, ó, isso aqui a gente conseguiu concluir na Missão Alagoas. Não, que bênção.
eu penso primeiro reconstruir a imagem pastoral alagoana. Eu acho que o pastor alagoano ele tem que ser reconhecido como o pastor que mais visita. Entendeu? Então, quando eu ouvi da maioria dos irmãos a seguinte frase: o meu pastor está na minha casa, para mim essa vai ser a maior vitória do meu ministério aqui. Amém. Porque eu acredito que a figura pastoral, ela não só é administrativa, ela não só cuida das comissões, das reuniões. A figura pastoral, ela está na casa do povo, ela está no meio das ovelhas. Então, eu acho que eu queria primeiro fazer com que o alagoano acredite que isso é comum e está sendo evidente na nossa vida. Esse é o ponto 1. O ponto 2, eu queria terminar todas as igrejas que não foram terminadas. Eu sonho, hoje eu tenho 79 congregações inacabadas ainda, que começaram e não terminaram. Algumas estão terminando, outras estão faltando. Então, a nível de patrimônio, se você dissesse para mim: Carlos, qual seria teu sonho patrimonial? Seria terminar as 79 igrejas que por conta de questão financeira não foram terminadas. Então, Deus está nos abençoando com recursos e a gente vai começar. Eu acredito que, eu não sei, daqui a um ano, mas daqui a alguns anos a gente vai ter obras acabadas para a glória do Senhor em nosso estado. Logo, se a minha igreja está bem cuidada, se a minha igreja está bem estruturada, eu vou estar podendo adorar melhor, eu vou estar recebendo mais pessoas, eu vou estar apressando mais a volta do Senhor. Logo eu vou estar mais perto da volta de Jesus, porque vai ter uma igreja mais vibrante, uma igreja que vai pregar mais, que vai abençoar mais. Porque não tem, Lete e Jordana, quando eu sou abraçado, quando eu sou abençoado, a vontade que eu tenho de abençoar. Então é isso que eu quero que ele sinta. Assim, quando o pastor visita uma ovelha e abençoa ela pode também, de uma forma direta, abençoar outros. Então, por isso que a minha igreja, eu sonho com a igreja que seja fora da igreja também. Vai. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor. Eu soube de uma história, assim, bem diferente do assunto que a gente está falando agora, de um rapel. Ixi, meu Deus do céu. Rapel? Eu quero que o senhor revele aqui que pastor é gente, como a gente também tem medo. O senhor tem medo de quê, pastor? Gente, eu tenho medo de altura e não sei como é que eu fiz concurso para área. Não, já pensou? O que o senhor queria fazer dentro do avião com medo de altura? Nas alturas. Mas eu só vi isso depois que eu subi na caixa d'água, entendeu? Quando eu subi na caixa d'água. Que história foi essa? Não, era o curso de Master. Sim. Master desbravador, a gente tem que subir na caixa d'água e descer o rapel. Sim. E aí eu cheguei lá em cima, olhei pra baixo, olhei pra cima, eu disse: eu vou voltar. Voltar é simples, né? Voltar. Mas eu olhei pra minha mãe do lado. Ei. A minha mãe também tava fazendo o curso de Master. Não, a sua mãe tava também na caixa d'água. Pra descer ela também. tava fazendo o curso de Master também. Aí, Pastor, o senhor sabe que a gente foi pro Camporim, eu não lembro o ano, mas de jovem lá em Fortaleza. E a gente foi pro Beach Park e tinha um Insano, né? O senhor com certeza já foi no Insano. Não, nunca fui. Nunca fui no Insano. 41 metros de altura, meu irmão. Nunca Subi fui. aquele negócio antes do senhor terminar. E cada vez que eu subia, eu escutava: arregou, um monte de gente. Eu disse: arregou. Alguém descendo. Alguém descendo. Meu irmão, quando eu cheguei lá em cima, eu tive essa sensação da caixa d'água. Eu digo: eu já estou aqui. Não, agora sim. Eu não passarei vergonha. No Insano, eu desci o Insano. Eu tenho um certo, como é que se diz? Entojozinho, mas dá pra fazer. Ai, só que você... Mas se minha mãe tivesse lá e dissesse: eu vou descer, aí já é uma não. humilhação. Não, Ai, mas aí, foi me isso. conta como foi. Mexeu com os brios. Mexeu entendeu? com os brios. Foi, eu disse: peraí. Aí foi quando minha velha começou a descer. Ela, naquela época, ela tinha, acho que tava perto dos 50 anos já. Entendeu? Olhei pra baixo, olhei pra ela. Eu disse: é agora. Aí me tremi todo, vocês sabem, quem tem medo de altura sabe como é que é. Então aquela partezinha que a gente desce aqui. Sim. E aí foi pela primeira vez que eu desci do rapel, mas foi fruto direto de uma mãe que desceu primeiro. De uma mãe que desceu primeiro, Uma mãe né? que desceu primeiro. Uma então, motivação. foi. Uma motivação. Pronto. Uma motivação. Foi mais ou menos isso. Mas eu gigantesca. foi covardia. Foi não, pastor, o senhor conseguiu no final, amém? Amém. Amém. Valeu. Pastor, o momento mais marcante da sua vida pastoral, se eu fosse eleger assim, porque quantos Sim. anos já? Hoje eu tô 13. 13 anos de ministério. 13 anos de ministério. Desde 13 anos de ministério tem um bocado de momento marcante, né? Tem. Mas se eu fosse eleger um. Foi a minha ordenação pastoral. Eu estava passando por uma crise pessoal grande na época. E eu lembro como se fosse hoje, o pastor Júnior, que era o presidente até então daqui, era meu presidente lá. Foi ele que me chamou pro JA na época. E quando ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, eu não aguentei, né? Eu chorei feito criança naquele dia. E a imagem está muito viva, né? Eu estava no altar, estava na parte de cima da igreja central de Natal. Naquele ano eu fui um pastor que foi ordenado com 4, os outros foram ordenados com 5 anos. Então ali foi um momento que marcou meu ministério. Ali foi um divisor de águas. Depois de 4 anos trabalhando lá, servindo a igreja, ali foi
empoderamento, né? Vamos dizer assim, a ordenação pastoral. Isso ali foi um momento especial, né? Marcante. Mas outros momentos marcantes eu tenho vivido é fora, né? Eu acredito que boa parte dos nossos milagres acontecem fora, né? Então, o que mais motiva a gente é um recado que a gente ouve depois de uma visita, depois que a gente vai numa igreja, depois que a gente visita uma casa, aí isso nos dá combustível diário. Então, hoje eu recebi minha porção diária hoje. Já recebi minha porção diária, já recebi 2 mensagens hoje que bênção, vale a pena continuar sendo pastor. Amém. Então, isso nos motiva. Amém. Pastor, nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui. Tem uma pergunta aqui, não falta. Não falta. Mas eu vou fazer a pergunta aqui, uma pergunta que tem no Instagram, uma pessoa que respondeu nossa caixinha de perguntas, que Essa? disse... Não. Essa não. Tem a ver. Tem também. Que diz o seguinte: pastor, existe algum arrependimento seu no ministério? Uma coisa que, rapaz, eu poderia ter feito isso aqui. Ou eu não deveria ter feito isso aqui. Existe algum arrependimento assim do senhor? Existe. Eu dou atenção para muita gente. Eu acompanho muito pastor. Pelo fato da gente ser próximo, alguns pastores confidenciam muitas coisas pra gente, a gente ajuda. Mas eu não ajudei meu irmão. Como ele precisava que eu ajudasse, entendeu? Então, eu acho que no momento que meu irmão mais precisava de ajuda, eu estava envolvido com muitas coisas. Então, eu ajudei muitos amigos meus, colegas de ministério, mas eu não consegui ajudar o meu irmão. E no último momento, eu lembro, uma das últimas conversas com ele, né, antes da saída dele do ministério, eu parei e pensei, mas meu Deus, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter agido de forma diferente. Se eu tivesse, talvez, abordado dessa forma, não teria acontecido o que aconteceu. Então, esse é o meu maior arrependimento. Porque o meu irmão, ele é meu irmão mais velho, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. O que o senhor disse que se tornou... Isso, que foi pastor primeiro que eu, entendeu? Mas hoje, se você tivesse que voltar atrás, Carlos, o que é que você voltaria? Eu teria investido mais da minha vida na vida do meu irmão mais velho. Esse é o meu único arrependimento. Eu acredito que no ministério, as demais coisas a gente foi muito feliz. Deus nos abençoou muito e eu não me arrependo muito não das outras coisas, mas dessa eu me arrependo. Eu acredito que eu poderia ter feito diferente. Pastor, deixa um conselho aí, olhando para aquela câmera ali, para a câmera que vai no olho do jovem adventista de Alagoas. Filho de Deus. Deixa um conselho para esse jovem que está aí com tantas possibilidades, como a gente já falou aqui, com o tempo sendo sugado de tantas áreas, com tanta informação, mas ele tem aí uma missão Alagoas para construir junto com o senhor. Amém. Deixa uma mensagem para esse povo. Amém. Eu queria dizer para vocês que eu já vivi fora, já passei um tempo longe. Digo para vocês que o tempo que a gente tem de conexão com Deus nos prepara para coisas que nós nunca imaginaríamos, nunca. Então eu queria que você não negligenciasse seu tempo com Deus, não negligenciasse. Acredito que não tem concurso público esse que você faça, que você se dedicando um tempinho com Deus todos os dias vai abrir sua mente para responder coisas que você nunca responderia. Eu queria dizer para você que não existe relacionamento esse, namoro, noivado, que você separando um tempinho por Deus, ele não vai revelar para você que esse relacionamento é uma bênção, esse relacionamento é uma luta. Não tem tempinho esse que você passa com Deus sendo jovem, casado, que vai fazer com que a sua família seja restaurada e revigorada a cada dia. Então hoje eu quero dizer para você, separa um tempinho para Deus. É tanta correria, tanta coisa, mas separa um tempinho. Porque Ele é o único que consegue fazer a gente se erguer diante de tanta prova, diante de tanta luta e nos fazer vitoriosos quando está todo mundo perdendo. Então que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esse programa, viu? Amém. Esse programa aqui tá uma bênção para mim hoje também, me fez lembrar coisas. Eu tenho certeza que vai ser muito possível para a tua vida também, mas não esquece não, esse tempinho com Deus vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. Deus te abençoe. Amém. Pastor Carlos Augusto, uma salva de palmas. Pressão, minha gente. Quase destrói a cadeira. Malvadeza. Meu povo. Ô, minha gente, acabou. Tamo junto. Nos sigam, né, Jordan? Nos sigam nas redes sociais. Sigam o nosso querido pastor Carlos Augusto aí, nosso querido pastorzão. Pastor, PRC. como é que é isso aí? @PRC_Augusto. Augusto. Graças a quem? A Rafa. Graças a Rafa, graças a Deus. Ela tá animada. E você que ainda não
se inscrever na nossa continha do YouTube, ativa o sininho, se inscreva, porque vem muita coisa boa por aí, você tem que ficar ligado. Tamo junto, tchau, até a próxima. Tchauzinho! Deus abençoe vocês.